Isso é um índice bem brasileiro, né? Porque a maioria das empresas, principalmente americanas, liberaram o uso desse tipo de ferramentas como ferramentas de produtividade, porque existem pesquisas que apontam que mais de 70% do que a gente aprende informalmente. Então, se eu bloqueio a fonte dessa informalidade, eu estou bloqueando a capacidade de aprendizagem e de divulgação, compartilhamento de informação. Uma das coisas que a Saba vem se preparando e está lançando no mercado é plataforma de rede social, que a gente fala voltada para o mercado corporativo. Eu entender essas redes sociais, entender essa informalidade, conseguir absorver o que de melhor tem nessas redes sociais e que interessam para o contexto de determinadas empresas e trazer esse conteúdo para dentro da empresa. É muito comum uma pessoa conseguir contribuir muito numa rede social e não ter facilidade de se expressar para contribuir de tal forma. E aí a nossa plataforma vai tentar entender o que essas pessoas estão trazendo, estão colocando para fora, e a gente vai trazer essa informalidade, transformar no formal, só que regulamentado por uma rede corporativa, com todo o controle que uma rede corporativa exige. Billions of people, and over half of the Fortune 100 have used the power of Saba to share know-how around the globe. Now, there's Saba Live. Real-time collaboration, enterprise business networking, and learning for teams that need to work together from anywhere at any time. Saba Live. Eu conheço a Saba desde que ela entrou no Brasil há 8 anos, e a Saba vem crescendo aí a passos largos, e eu diria que um dos grandes motivos é o próprio mercado brasileiro, que começou a entender que investir em pessoas está diretamente relacionado com o resultado das empresas. Ter pessoas com as competências adequadas para as funções é diretamente relacionado com boa produtividade. Então, o mercado brasileiro começou a fortemente investir, não em fazer treinamento web, isso também, mas em gestionar a carreira de uma pessoa de forma estratégica e alinhando isso aos objetivos da empresa. Esses investimentos estão crescendo numa velocidade de, se eu fosse dar um percentual, de quase que 40% ano a ano.